lo que nos hace mantenernos firmes es cuando nuestra vida, nuestra fé, ela está firmada em quê? Na palavra de Deus. Se a pessoa já tem uma fé emotiva, porque a fé emotiva é volúvel, é aquela fé que depende de las condições, de las circunstâncias. Essa fé ha destruído milhares de pessoas, porque elas han seguido a Jesus, han estado com Jesus apenas por causa das bendições ou benefícios que elas podem obter. Mas esse é um perigo para a pessoa, porque ela está correndo risco, ela não está firme em las promessas, ela está firmada em las bendições. Você vê quanta gente na igreja que chegou aqui um dia desahuciada, enferma grave, estava com sua vida por el piso, vieram aqui, usaram a fé, prosperaram, foram curadas e depois saíram da igreja. Como você vai explicar isso? Mas por que elas não conseguiram manter-se firmes pese aos milagros que receberam? E não é difícil que entendamos quantos milagros Jesus realizou mientras estuvo com nós outros. Quando estuvo aqui em persona, não? Ele está com nós outros aqui em espírito. Mas quantos milagros ele hizo? Quantos paralíticos, quantos cegos, quantos leprosos, quanta gente enferma ele sanou? Quantas? Mas e quando ele foi preso? Quem foi defendê-lo? Quem mantuvo aí até o final? Nadie, nem sequer os apóstolos. Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa ela tem uma fé basada ou sustentada por las coisas que ela recebe ou espera receber. E se isso não acontece, a pessoa ela decai. Coloque no versículo bíblico aí, por favor, de Apocalipse. E vocês abram a Bíblia no livro de 2 Coríntios. Eu vou mostrar esse versículo e depois eu lhe quero mostrar algo que está em 2 de Coríntios, ok? Capítulo 11. Deixa aí preparado. Bem, vê o que está escrito. Ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? O vencedor é o que permanece. O vencedor não é o que conquistou, não é o que ganhou muito dinheiro, não é o que foi curado de uma enfermidade terminal. Esse não é o vencedor. O vencedor, sempre que você leia no livro de Apocalipse, todas as cartas, Jesus termina com essa frase: ao vencedor, ou seja, aquele que permaneceu, aquele que suportou, aquele que se mantuvo, aquele que não se desviou. Amém? Então ele disse: ao vencedor le haré uma coluna. Aonde? En el templo de mi Deus, e nunca mais que saudade de allí. Vamos entender isso. Uma coluna de la igreja? Não, não é uma coluna de la igreja. Há pessoas que são colunas em la igreja. Por quê? Porque elas ajudam a sustentar a obra de Deus. Elas ajudam. Elas dão seus dízimos, dão suas ofrendas. Elas são pessoas que ajudam a ganhar almas. Elas são colunas do templo físico, da igreja física. Pero muitas dessas pessoas não são colunas em el templo de quem? Em el templo de Deus. Porque quando ele habla de coluna do templo de Deus, significa que essa pessoa é inamovível. É aquela pessoa
que ela nunca vai sair, ela vai permanecer. Você vê, estamos em obras. Está bonita a igreja, não está? Mas vai quedar. Vai quedar. Então você vê, nós outros estamos cambiando a igreja. Já derribamos muros, já quitamos a parte do teto, já abrimos a diz, sacamos a madeira, daqui a pouco vai vir para o altar, enfim. Tudo isso vai a mover-se, menos isso aqui. Isso aqui já não tem como mover. Já pode mover qualquer coisa, menos isso aqui. Porque a coluna é algo que não pode ser quitado. A coluna é o que mantém todo esse edifício firme. Então, quando eu sou coluna em el templo de Deus, significa que eu nunca vou a mover-me. Nada me vai mover. Podem vir situações, podem vir lutas, podem vir tribulações, podem vir persecuções, eu posso ganhar, posso perder, não importa, eu me mantenho, eu não me movo. Se me hago entender? Ou seja, minha fé, ela não se move, minha crença, minha confiança em Jesus não depende do que eu tenho a meu redor, porque eu estou firme em Ele. Se acorda quando Jesus digo sobre a casa edificada sobre a roca? Que vem ventos, vem isso, mas a casa não cai, porque ela está firme aqui em quê? Em la roca, são as colunas. Quando a pessoa é uma coluna do templo de Deus, significa que essa pessoa, ela vai estar firme até o final. Até o final. Nada nem nadie la vai a quitar de aí. Porque ela não é uma coluna da igreja física, ela é uma coluna em el templo do Senhor. Aí ele disse: escreveré sobre ele o nome de mi Deus e o nome de la ciudad de mi Deus, la Nueva Jerusalém, que desciende do cielo de mi Deus, e mi nome novo. Ou seja, essa persona que é uma coluna, ela leva sobre ela a marca de Jesus. Quando nós outros hablamos e insistimos com ustedes, que ustedes têm que buscar receber o bautismo com o Espírito Santo, porque é a única forma de ustedes manter-se. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a marca de Deus em ustedes. Você está recebendo o nome de Deus em ustedes. E isso lhe hace ser uma pessoa que não se move. Você não se move. Porque nós outros vivimos em um mundo onde há muitas ideologias, muitas religiões, muitas filosofias, muitas doutrinas. E se a pessoa ela não é uma coluna do templo de Deus, então se ela se deixa guiar por essas falsas doutrinas, por essas falsas ideologias, por esse evangelho de puerta ancha, esse evangelho onde a pessoa pode fazer o que quiera, que não há problema. Então, se muita gente acaba entrando nessas coisas, por quê? Porque ela não é coluna em o templo de Deus. Ela está dentro de uma igreja, ela pertence à denominação, mas ela não pertence ao templo de Deus. E você será uma coluna do templo de Deus quando você se llena do Espírito Santo. Vou mostrar para você que é o que acontece quando a pessoa se volve essa coluna. Abre aí, 2 de Coríntios. Pablo, quando ele estava falando para os coríntios, ele disse assim:
verso número 22. Ele disse assim: sonedes hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São servidores de Cristo, hablo como se hubiera perdido o juízo. Eu mais, em muito mais trabalhos, em muitas más quê? Cárceles, em azotes, um sinnúmero de vezes, a menudo em peligro de morte. 5 vezes he recebido de los judíos 39 azotes. 3 vezes he sido golpeado com varas. Uma vez fui apedreado. 3 vezes naufraguei. E he passado na noite um dia em lo profundo, com frequência em viagens, em peligros de rios, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros em la ciudad, peligros en el deserto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, em trabalhos e fatigas, e em muitas noites de desvelo, em hambre e sede, a menudo sem comida, em frio e desnudez. Ademais de tales coisas externas, está sobre mim a pressão cotidiana de la preocupação por todas as igrejas. Que é isso? Como você pode chamar um homem desse? Ele é quê? Uma coluna. Essa é uma coluna. Vê por as coisas que ele passou. Vê as coisas que ele sofreu por causa da fé. Açotado, como ele digo aí, 5 vezes recebeu 39 azotes. Você sabe como eram os azotes, não? A pessoa era amarrada em uma pedra, assim, e 39 latigazos, 5 vezes. Mas isso não o hizo desanimar. Isso não o hizo desistir. Ou seja, as vezes que ele foi açotado, que ele esteve em peligro de morte, 3 vezes he sido golpeado com varas, uma vez fui apedreado, 3 vezes naufraguei, he passado na noite um dia em alta mar, com frequência em viagens, em peligros de rios, e peligro. Mas nada lo hacía desanimar, decair, entristecer-se, ou pensar, entreguei minha vida a Jesus, sirvo a Jesus, e mira o que me acontece. Que és a situação da maioria dos cristianos, que como eles não são essas colunas, então eles não conseguem suportar as lutas que são necessárias. Não quero dizer que você vai ser açotado, não. Imagine-se se fuera. Se a persona, por coisas mínimas, ela já pensa em desistir, ela já pensa que não vale a pena. Imagine se ela for azotada por el nome de Jesus. Imagine-se se ela for apedreada por causa do nome de Jesus. Como seria essa criatura? Se por causa de um problemita com ele hijo, com ele problema com o marido, um problema com a esposa, porque passou um problema econômico, a pessoa se decai. E ela disse, não vou mais na igreja, que Deus não me está bendizendo, que eu hice isso e tal coisa, e todavia. Se por coisas mínimas, a pessoa se põe
E nesse término, imagina se ela passara por isso. Mas o que sustentava Pablo, o que mantinha ele de pé, era porque ele era uma coluna. Era por causa do Espírito que ele traía dentro dele. É o Espírito Santo quem nos hace ser essas colunas, que nos hace estar de pé ante qualquer situação. A vida com Jesus não é solo de vitórias, não é solo de bendições. Nós outros também vamos passar situações que não estamos esperando. Mas isso não pode desanimar-nos. E nem pode fazer-nos pensar, Deus não me está vendo, Deus não me está bendizendo, Deus não, isso não pode passar por nossa cabeça. Essas situações que enfrentamos, nós outros temos que estar mais motivados a buscar a Deus. Amém, gente? Eu me acordo que me pastor, quando eu me converti na igreja, o pastor dizia assim: se você não está sendo perseguido por causa de Jesus, por causa da fé, é porque seu cristianismo é falso, é porque você é igual a um mundano. Porque ele sempre nos ensinava: é impossível ser cristiano e não ser perseguido. É impossível ser um cristiano e não passar por contrariedades por causa de minha fé. É impossível. É impossível que o mundo me aplauda e que diga: que bueno que você está dizendo à igreja. Isso é impossível. Não espere que o mundo lhe dê flores. Não espere que o mundo lhe dê aplausos, porque você agora está buscando a Jesus. Não espere que sua família lhe vá a papachar e dizer: que bueno, quero tão feliz porque você está na igreja, e aún mais por ser a igreja universal. Aí que eu me alegro mais todavia. Olvídalo. Isso não vai acontecer. Se acontecer, é porque seu cristianismo é falso. Porque o mundo será contra nós outros. Amém, gente? Porque é impossível servir a dois senhores. Não dá. Porque ou eu agrado a um, ou eu agrado ao outro. E se eu quero agradar a Jesus, automaticamente eu vou desagradar esse mundo. Porque eu não vou estar de acordo com a sociedade do mundo. Eu não vou andar na mesma sintonia que o mundo. Eu vou contrariar os princípios desse mundo. Me estão compreendendo, sim ou não? É ir de frente contra a corrente. É ir de frente. Então, se Pablo, ele nestas palavras, ele nos mostra o que ele suportou, o que ele viveu por causa da fé. E não era que ele fazia coisas erradas, era por causa da fé. E quando eu me hago na coluna, no santuário de Deus, então, nenhuma das situações me vai a mover. Nenhuma. Eu posso passar por o que seja. Eu sempre, quando oro, não é sempre, mas eu sempre tenho orado isso, e eu lhe digo sempre a Jesus uma coisa: se Ele não me bendijera, de aqui até o fim de minha vida, aún assim, eu teria que estar agradecido. Porque eu fui salvo. Porque Ele me perdonou. Para quem não é convertido, isso parece muito pouco. Mas para quem foi perdonado, para quem foi alcançado por la misericórdia de Deus, e hoje eu tenho o privilégio de ter o Espírito dele dentro de mim, já era para que eu andara de rodillas. É para que eu andara de rodillas. Mas para muitas pessoas isso é muito pouco. Porque para elas, o importante são as coisas que ela pode obter nessa vida. Mas essa vida é passageira. A vida é um sopro.
O mais importante é que você seja essa coluna, que você se mantenha. Mantenha-se até o final. Não importa o que os demais digam, pense, isso não interessa. O que importa é você ter essa certeza de sua salvação, de que se hoje se acabam seus dias, você está assegurado. Eu sei para onde vou, sei com quem ando, sei qual será o destino de minha alma, porque eu estou salvo, eu sou essa coluna. Amém, gente? É por isso que seguimos a Jesus, é por isso que servimos a Jesus, é por isso que buscamos a Jesus. E Ele nos quer dar esse Espírito glorioso para que nós outros podamos manter-nos. Ele sabe que humanamente a pessoa não vai conseguir, nada consegue. Por sua própria vontade a pessoa não vai poder. Você crê que Pablo passou por isso porque a humanidade dele era muito forte? Porque ele era um tipo muito forte? Não, não era isso. Era porque dentro dele estava o Espírito Santo. E isso é o que lhe hace ser uma coluna. É isso que lhe hace permanecer. Permanecer. Há pessoas aqui que estão na igreja há muitos anos, mas ela não é coluna do santuário de Deus. E ela está correndo peligro. Ela está correndo peligro. Todos os que não são coluna do santuário de Deus correm peligro. Você só está assegurado quando você está bautizado com o Espírito Santo. Ele diz que aquela pessoa é bautizada com o Espírito Santo, se acabou. Nada la saca da igreja. Nada, nadie. Todo mundo pode estar em contra ela, todos. A família toda pode estar em contra, não interessa. Porque ela traz dentro de ela isso. Essa fortaleza, essa fé inamovível. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? Pense nisso. Você ha sido coluna da igreja ou coluna do santuário de Deus? Que coluna você ha sido? Se és que você é uma coluna. Porque se você não és, você tem que pedir isso a Deus. Você tem que buscar isso, desejar isso. Se os problemas estão afetando-lhe a ponto de desanimar-lhe, isso já é uma señal. Se você é uma pessoa que vive murmurando, reclamando, é uma señal. É uma señal que você não é uma coluna. Porque quem é coluna não se move. É firme. Amém? Não há sentimentalismo. Não há sentimentalismo. Sentimentalismo queda de lado. Porque a pessoa está firme. Firme na fé de ella. Firme na crença de ella. Ela está firmada na palavra de Deus. Pode vir outro pastor para cá, pode vir um outro bispo, que de pronto seja malo, seja bruto, seja grosseiro, não importa. Ela vai manter-se. Porque ela está firmada onde? Aqui. Não importa. A pessoa não é essa pessoa, não me gostou esse outro bispo, não me gostou esse outro pastor, não vou mais na igreja. Isso é porque ela não foi na coluna, porque quem é coluna não se move. Não se move. E na igreja universal não é maneira. Todos nós outros vivimos em rodízio. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro lugar. Hoje o bispo Edson está aqui, amanhã ele vai estar em outro lugar. Mas quem é coluna se mantém. E se eu regresso, vou a hora e daqui a 15 anos eu regresso, que Deus não permita, pelo bueno. Mas vai que daqui a 15 anos eu regresso. 15 anos eu vou estar com 60. Ai, Deus meu, não haga isso comigo. 68. Mas vou estar assim, guapo da mesma maneira. Olvídalo. Imagina, eu vou chegar aqui e eu vou encontrar aqui. 15 anos depois você vai decidir com a bengala. Ai, bispo, se acorda de mim? Eu estou na pasita, pero estou firme. Amém, gente? A pessoa permanece firme.
ela vai passar por lá, vai permanecer firme. Por quê? Porque ela é coluna. Pode passar os anos, como já lhes disse várias vezes, o corpo o quê? Não há modo. Não há modo. Que idade você tem, senhora? 61. Se acorda quando tinha 20? Ándale, pois. É ou não é? Não há maneira. Que idade tem, senhora? 66. 66. Se acorda quando tinha 20? Assim muito não, senhora, nem me acordo mais. Quantos tem? 75. Se acorda quando tinha 20? Era guapa ou não? Era ou não? Era guapa? E agora não é mais guapa? Por quê? Ou seja, não é maneira. Mas aqui dentro, a pessoa continua firme. A idade traz os problemas. Se acontece um bastãozito aqui, não importa. A fé dela, ela mesma, firme, coluna. Amém, gente? Mas só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo dentro de você é o que lhe dará isso. Que você vai passar por todas essas situações, por todas as dificuldades. Claro, vai receber muitas bendições também. Não vou falar só de coisa mala. Não, nos vai bendecir. Claro, por suposto que seremos bendecidos. Por suposto que vamos conquistar. Por suposto que vamos melhorar. Isso é evidente. Mas nossa fé não está basada nessas coisas. Nossa fé está basada na palavra. Estamos firmados nas promessas de Jesus. Estamos firmes nessas promessas. E o tempo não envelhece a fé. Envelhece o corpo, mas não a fé. Porque todos os homens da Bíblia, os heróis da fé, todos eles mantiveram a fé até o final. Até o final. Todos eles passaram por suas lutas, suas tribulações, tudo isso. Se você depois agarra e lê no livro de Hebreus, você vai ver que está aí escrito que esses homens não receberam a promessa que eles estavam esperando, que era a terra física, mas todos morreram na fé, mantiveram a fé até o final. Amém? Mantenha sua fé até o final. Permaneça até o final, porque você vai receber a recompensa. Porque ao vencedor ele hará coluna no templo de Deus. Ou seja, você vai estar eternamente aí. Nada ele vai quitar mais de aí. Amém, gente? Nada. Porque você vai estar para sempre aí. Você vai ter o nome de Ele. E o novo nome, porque hasta isso Jesus vai ter um novo nome que nadie sabe, nem o diabo vai saber, porque ele não vai ter nem mais acesso. E nós outros vamos estar aí. Amém, gente? Esse ou essa é a esperança de nossa fé. É por isso que lutamos. É por isso que todos os dias negamos nossa vontade. Todos os dias. É aguardando esse momento de que vamos ser essa coluna eterna no templo de nosso Senhor. Amém, gente? Quem me ha compreendido? Ponga-se de pé em seu lugar. Coloca a mão em seu coração. Se você está passando por uma luta que está muito difícil, o bispo, eu estou passando por uma luta bastante difícil. Às vezes as forças se me acabam. Às vezes eu me quedo, bispo, se engana, sem forças. Eu vou orar por você agora. Vou orar por você que está passando por uma luta grande. Se é econômica, familiar, sentimental, se é a luta que seja. Mas está dura, o bispo está dura a luta.
venga aqui delante del altar, déjame ajudar-lhe. Venga aqui. Você que está passando por uma luta grande. De pronto é uma luta comigo, uma luta com o marido, com a esposa. É uma luta econômica. É uma situação em seu trabalho. Algo que está perturbando sua paz. Que está roubando sua paz. Venga aqui. Venga aqui. Coloque a mão em seu coração. Que o Espírito Santo lhe vendrá para dar-lhe força. Cerre os olhos, por favor. Renuévame, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renuévame. Renuévame, Senhor Jesus. Põe em mim tu coração. Põe em mim tu coração. Porque todo lo que há Porque todo lo que hay dentro de mim necessita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Porque Señor. todo lo que há Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necessita mais. necesita más de ti. Oh, meu amado Senhor e Deus, eu quero pedir-te por essas pessoas que estão enfrentando essas lutas. Não é que ela está desanimada, ela está enfrentando na luta. E às vezes parece, Jesus, que quanto mais uno luta, mais dura a situação se põe. E essa pessoa necessita, Jesus, de tu fortaleza. Ela necessita, Jesus, desse renovo, para que ela siga de pé, Jesus. Nós outros queremos que todas as pessoas que estão aqui, elas sejam essa coluna no santuário de Deus, no templo do Senhor. Porque se eles, ó Deus, estão llenos de tu Espírito Santo, nada los move, nada los hace decair. Ao contrário, quanto mais lutas enfrentemos, mais te buscaremos, mais oraremos, mais ayunaremos, porque queremos, ó Deus, hacer tu vontade aqui na terra como no céu. Hable com Deus aí a hora, meu amigo, minha amiga. Haga sua oração aí a hora. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del caminho, Cansado del camino, sediento de ti. deserto he cruzado, deserto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme Sumérgeme en el río de tu espíritu. en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. sediento de ti.
Sumérgeme Sumérgeme en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar, Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, luché como soldado, e a vezes sofri, y a veces sufrí. e aunque la lucha he ganado, e aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Levante sus manos e dile: sumérgeme Sumérgeme en el río de tu espíritu. en el río de tu espíritu. Necesito refrescar, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sediento de ti. Sumérgeme Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. oh Senhor nuestro Deus. Senhor nuestro Deus, vem, que tu espírito agora descenda sobre tu pueblo e descenda de uma maneira tão gloriosa, que essas pessoas, ó Deus, sejam fortalecidas, renovadas. Essa pessoa realmente se vuelva uma coluna, não da igreja, mas uma coluna em el santuário do Senhor, uma coluna que seja inamovível, uma coluna, ó Deus, que não se mueva nem se doblegue ante nenhuma circunstância ou situação. Por isso eles necessitam de tu Espírito, Jesus. Meu Senhor, tu sabes que é impossível que a pessoa sustente, mantenha sua fé, se ela não tem tu Espírito. Tu Espírito és a garantia, tu Espírito és o que dá à pessoa a certeza de que ela nunca está sola, nunca, mesmo que ela esteja fisicamente sem nadie, mas ela tem uma certeza que tu estás com ela em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, que tu estás aí, Jesus. Oh, meu Senhor, vem sobre tu povo, vem sobre tua igreja, vem sobre os sedientos, Jesus. Vem sobre todos os que estão aqui buscando, desejando a promessa que tu existe, Jesus. Derrama tu Espírito sobre todos eles. Ó Espírito Santo, eu te adoro, eu te invoco. Espírito Santo, vem sobre tu povo agora. Espírito Santo, vem para llená-los de ti. Vem, Espírito Santo, para fortalecê-los, para levantar o que está caído, o que está abatido. Espírito de Deus, llena tu pueblo, llena-los de ti. Espírito Santo, vem, Espírito, vem e llena este pueblo de ti, Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo, te adoramos, Espírito Santo. Ó meu Senhor, llena tu pueblo de ti aqui agora. Aleluia, isso, adore-lo, busque-lo de todo o coração. Diga: Jesus, eu quero esse bautismo, eu quero esse sede, eu quero ser lleno. Diga-lhe a ele: Espírito Santo, eu quero que tu me llenes de tua presença aqui agora. Isso, adore-lo a ele, adore-lo. Isso, busque-lo com todas as suas forças, com todas as suas ganas. Busca-lo de todo o seu coração, porque Ele quer llenar-lhe aqui agora. Ele quer llenar-lhe. Isso, hable com Ele, hable, busque-lo,
Adore-lo. Haz de mí, Señor, un fuego abrasador. Contigo alianza tengo, mi Señor. Santo Espíritu, llena este lugar. En ti seremos uno en tu altar. Santo Espíritu, fuego abrasador. Santo Espíritu, heme aquí. Santo Espíritu, quiero más de ti. Santo Espíritu, heme aquí. Haz de mim, Senhor, haz de mí, Señor, um fuego abraçador. un fuego abrasador. Contigo aliança tenho. Contigo alianza tengo, mi Señor. Santo Espírito, Santo Espíritu, llena este lugar. llena este lugar. Em ti seremos. En ti seremos uno en tu altar. Santo Espírito, Santo Espíritu, fuego abrasador. fuego abrasador. Santo Espírito, Santo Espíritu, heme aqui. heme aquí. Santo Espírito, Santo Espíritu, quero mais de ti. quiero más de ti. Santo Espírito, Santo Espíritu, heme aqui. heme aquí. Vem com tu fuego. Ven con tu fuego. Ven con tu fuego. Fuego que transforma. Ven a quemar en mí. Ven con tu fuego. Vem com tu fuego. Ven con tu fuego. Fuego que transforma. Ven a quemar en mí. Oh Espírito Santo, vem aqui a hora. Descenda como esse fogo abrasador para remover toda impureza, medos, dúvidas. Espírito Santo, que esse fogo santo libere essa persona de todos os temores, todas suas angústias, preocupações. Oh Espírito Santo, dê a tu pueblo essa seguridade, Jesus, que tu estás aí com Nédia, que tu, Senhor, la sustentas, e que o Senhor todo vê, o Senhor todo sabe. Ame, Senhor, envolva-los aqui a hora. Aleluia. Oh, aleluia. Receba, Jesus, nuestra adoração. Aleluia. Aleluia. Adore-lo. Adore-lo neste momento.
Adore-lo neste momento. Adore-lo. Oh, Jesus, abraça essa persona, ora. Oh, meu Senhor, envuelva-la e llena-la dessa fortaleza interior, Jesus. Nós outros queremos que essas pessoas, todas elas, sejam uma coluna, Jesus. É isso que queremos. Queremos pessoas firmes, fortes, pessoas que não se abatem, que não decaem, pessoas que não são levadas de um lado para outro por ideologias, por amistades, por nada, Senhor. Que ela esteja firmada em Tu palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, desciende neste momento. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Recebam a presença do Espírito Santo, que lhe dá paz aí a hora. Aleluia. Yo sé que estás aquí, muy cerca, tan cerca de mí. Oh, mi Señor Jesús, mi primer amor. Oh, mi Dios, Quero mais de Ti. quiero más de Ti. Tu amor quero sempre possuir. Tu amor quiero siempre poseer. Pois Tu eres mi Senhor, Pues tú eres mi Señor, mi primeiro amor. mi primer amor. Ah, sempre vou amar-te. Siempre voy a amarte. Quero se renovar. Quiero sí renovar Tu Espírito tu Espíritu sobre mim. sobre mí. Te quero abraçar Te quiero abrazar e dizer-te quanto y decirte cuánto me ayudas, Senhor, Señor. Oh, 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 mi primeiro amor. mi primer amor. Eu sei que hice. Yo sé que hice Tantas coisas que não era para estar aqui. Tantas coisas que não era para estar aqui. Pero Tu me perdonaste pero tú me perdonaste e me consolaste. y me consolaste. És tão bueno estar Es tan bueno estar e adorar-te aqui neste lugar. y adorarte aquí en este lugar. Ó meu Senhor Jesus, Oh, mi Señor Jesús, mi primeiro amor. mi primer amor. Sempre vou amar-te. Quero se renovar. Quiero sí renovar Tu Espírito sobre mim. tu Espíritu sobre mí. Te quero abraçar Te quiero abrazar e dizer-te quanto me ajudas. y decirte cuánto me ayudas, Senhor, Señor. Oh, oh, oh,
E és verdade, Jesus. Tu eres nosso primeiro amor. E és por isso que nada, nem nadie nos separará de tu amor, Jesus. Sustenta tu pueblo, Jesus. Fortalece a tu pueblo. Que todos os dias, Jesus, eles se levantem por la manhã renovados, com ânimo, com alegria. Não permita que as lutas entristeçam ou desanimem. Ao contrário, que todo isso, Jesus, nos acerque mais a Ti, nos aferre mais a Ti, e que aonde estemos, exalemos Tu amor, Jesus, exalemos Tua alegria, de modo que aqueles que nos rodeiam não consigam entender como nós outros somos felizes, mesmo passando problemas, porque dentro de nós outros estamos seguros, somos uma coluna no templo de nosso Deus. Aleluia, oh aleluia, seja glorificado, seja alabado, Senhor Jesus. Receba toda a nossa adoração, toda a glória, toda a honra. Te adoramos, meu Senhor, te adoramos. Ó Espírito Santo, llena-lhes a hora, e haga, Jesus, tu luz resplandecer sobre essas pessoas, que tu luz resplandeça, e que elas, meu Senhor, sejam esse fogo abrasador, que todos possam ver-te através dessas pessoas, porque las bendecimos, ó Deus, las bendecimos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e que todos digam amém, e deem graças a Deus, graças a Deus.